Olá, você que me assiste, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande ter você aqui no Riqueza Escondida, no nosso canal. Se esta é a sua primeira vez, eu me chamo Luciano Duque, sou educador financeiro e aqui no Riqueza Escondida eu converso com você sobre finanças pessoais, cartão de crédito, milhas aéreas, investimentos e diversos outros assuntos sobre finanças pessoais. Hoje nós estamos começando mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast. Um podcast criado para trazer aqui profissionais de diversas áreas, não apenas das áreas das finanças, mas de diversas outras áreas, trazendo um assunto rico, um assunto que possa trazer crescimento para a gente e possa nos ajudar a tomar as melhores decisões. Antes da gente começar, eu quero te fazer alguns convites. Primeiro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se é a sua primeira vez aqui, já se inscreva, ative o sininho para que você não perca os próximos episódios, os próximos entrevistados. Convido você também a assistir os episódios anteriores. Nós já tivemos uma temporada com 8 conversas maravilhosas e também 3 episódios nessa segunda temporada. Tenho certeza que você vai gostar muito dessas entrevistas. Uma outra coisa, quero te convidar também a escutar o audiocast O Dinheiro em Pauta, todas terças e quintas-feiras no Spotify e também no Amazon Music. Você pode escutar sempre iniciando às 11h32 da manhã, onde eu explico o porquê desses 11h32. É bem rapidinho, 5 minutinhos, onde eu falo sobre algum assunto relacionado às finanças. Os audiocasts também você consegue encontrar aqui no nosso canal do YouTube. Mais um convite. Você pode agora também acessar o www.ariquezaescondida.com, que é o nosso site, onde você vai encontrar todos os nossos materiais, podcasts, audiocasts, matérias, os nossos treinamentos e todas as informações para você conseguir encontrar a sua riqueza escondida. Mas sem mais enrolações, pessoal, já falei demais. Hoje nós temos aqui um convidado super especial. Desde o início eu queria já marcar essa conversa, a gente já está conversando sobre ela há algum tempo, mas a agenda é complicada desse rapaz. Mas com muita satisfação eu recebo aqui o Dr. Rodrigo Gifone. Parabéns, meu cara. Obrigado. Muito obrigado. É uma honra estar aqui na Riqueza Escondida, espero poder contribuir, né? Para mim, é uma satisfação imensa tratar de um assunto tão relevante, né? Até porque eu sou advogado, sou administrador de empresas, sei o que passam as pessoas físicas, as pessoas jurídicas. Espero que a conversa seja muito proveitosa e que a gente possa aí esclarecer pontos importantes desse assunto que é tão caro a todos nós hoje, que é essa questão aí do superendividamento, né? As pessoas hoje, o Brasil hoje, estava vendo esses dias agora na CNN que o Brasil está com 203 milhões de habitantes e nós temos aqui hoje cerca de 78 milhões de pessoas inscritas no Serasa. Então você pensa aí que nós temos aí mais de um quarto da população brasileira, todos aí com alguma dívida, com alguma questão. Isso é muito importante porque, independente de paixão partidária, né, assim, só para falar sobre um marco normativo, né, em 2019, durante o governo Bolsonaro, foi criado a lei do superendividamento. O que é essa lei? Para que ela serve? Que função que ela tem para o cidadão comum? Né? As empresas elas já tinham um instrumento legal que se chamava recuperação judicial. Então, eu vou ter recuperação judicial sempre que a empresa não consegue mais fazer frente aos seus compromissos, às suas obrigações. Só que a gente não tinha um instrumento jurídico para a pessoa física. O que acontecia normalmente é que a pessoa física ela entrava, entre muitas aspas aqui, em falência e muitas vezes a gente não tinha muito o que fazer por essa pessoa. Essa lei do superendividamento, ela permite que a pessoa ela possa se reestruturar, reerguer, porque ela vai permitir com que a pessoa organize a sua vida para que então ela possa fazer frente a esses compromissos. Né? A gente tem que lembrar que a gente está saindo agora no Brasil de um momento de pós-pandemia. Então, já tinham pessoas que estavam endividadas antes da pandemia. Com a pandemia, houve desemprego, houve perda de renda, tivemos problemas relacionados
com o aumento da taxa de juros, inflação muito alta, isso tudo corrói o poder de compra das pessoas e, evidentemente, vai fazer com que elas percam ali a capacidade de fazer frente aos seus compromissos, né? Mas eu fico muito feliz, esse assunto ele é muito importante e espero que a nossa conversa hoje seja muito proveitosa. Eu tenho certeza que vai ser, Sim. Rodrigo. Primeiro, meu caro, eu conheço há algum tempo, Sim, né? A gente já se conhece, mas eu gostaria que, desse início do nosso programa, desse início do nosso bate-papo, você apresentasse um pouquinho da sua história, sim, como que o Rodrigo chegou até hoje ao exatamente. escritório de advocacia. Pois é, ó, eu estou completando um lustro, né, que são 10 anos, então a gente completa agora 10 anos de carreira. Eu sou formado em Direito pela Univiçosa, sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Viçosa, tive o prazer e a honra de tê-lo como meu professor e agora meu amigo pessoal. É uma amizade, aliás, que nasceu ainda durante a graduação, né? Você sempre foi muito gentil e muito atencioso com todos aqueles que estavam ao seu redor. E o que que acontece? Quando eu resolvi fazer as duas graduações, eu queria entender duas coisas. Primeiro, como é que funcionava o mundo normativo, o mundo das regras, e eu queria entender melhor sobre a. Quando a gente fala sobre administração, as pessoas pensam que é exclusivamente sobre empresa, que você vai pensar só sobre empresa. Lógico que o curso tem uma formação voltada para a empresa, mas ela trata, até nos primeiros semestres, sobre a questão da tomada da decisão. Como é que a gente toma decisões? Não só no âmbito empresarial, mas no nosso próprio âmbito de pessoa física, né? Então, assim, isso tudo me fez ser atraído pela área econômica, a área que envolve essas questões de direito do consumidor, direito do trabalho, direito administrativo, direito empresarial, e eu sempre fiz eu tive a possibilidade de ter uma interdisciplinariedade. Então, eu poderia tanto entender a questão do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista administrativo. E isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre tomada de decisão, né, uma das coisas que a gente trata, por exemplo, no curso de Direito eu posso comprar esse determinado bem aqui, eu manifesto vontade e compro ele. Só que quando eu fiz o curso de administração, eu percebi que era muito mais do que só emitir vontade e comprar. Aqui eu tenho um custo de oportunidade, eu poderia comprar esta caneca ou esta caneca e eu ter sentimentos de satisfação agregados a partir disso. Isso é um exemplo, por exemplo. Eu passei a ter a ideia, por exemplo, de que nós temos uma questão que é a chamada assimetria das informações. O que é essa assimetria? Nós não temos todas as informações. Então, nós tomamos decisão com base nas informações que nós obtemos ou que nós temos a chance de obter. Evidentemente que isso tudo vai impactar nas coisas, nas formas como nós consumimos todas essas coisas. Então, essa interdisciplinariedade foi muito interessante porque eu sou advogado, mas também sou administrador de empresas. Tanto que eu presto consultoria para algumas empresas, o empresário falou assim, nossa, doutor, parece que estou conversando com um colega meu que é empresário e que sabe das minhas dores, sabe dos meus problemas, sabe das minhas situações. Hoje, o meu foco está sendo mais voltado para a pessoa física, porque o impacto social de você melhorar a condição de vida dessa pessoa, trazendo a oportunidade de ela de voltar para o mercado consumidor, é muito importante. Muitas vezes as famílias estavam deixando de comer arroz, feijão, comer uma carne X ou Y, porque não tinham. A renda dessas pessoas não permitiam que elas tinham acesso a essa cesta de produtos. Então, enfim, de uma maneira geral, eu sempre me senti muito atraído pelo funcionamento do mundo econômico e do mundo jurídico econômico e como que essas matérias se intercalam e intervêm uma na outra, entendeu? Primeiro, né, o prazer foi meu também de poder ter lecionado, né, para você, para sua turma, né, Sim. foi uma experiência muito rica, né, Sim. aprendi muito com vocês também, então foi super legal. E hoje também, né, ter como meu advogado, amigo pessoal, Justo. é uma alegria muito grande. Rodrigo, hoje nós vamos falar sobre o tema das dívidas, né, que é um tema, uma dor muito grande, uma grande parcela dos brasileiros. Sim. Os dados mostram que
quase 80% das famílias estão endividadas e mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes, né? Com o nome Sim, dos órgãos Serasa, SPC, são vários outros motivos. Você já até começou a falar sobre isso sim. aqui. Pois é. Uma das coisas que eu acredito que seja uma das principais razões no Brasil pelas quais nós temos uma dificuldade sobre falar sobre esse assunto, ela nasce lá na origem, eu digo assim, nos primeiros anos de vida. A verdade toda é que nós não temos uma tradição no Brasil de falar de dinheiro. Falar de dinheiro é quase um pecado, é quase você querer dizer que você é ganancioso, etc. e tal. Enquanto outros países do mundo, você tem uma tradição, por exemplo, de abertura de uma poupança, por exemplo, nos Estados Unidos você vai ter os pais lá que já sabendo que não vai ter acesso à universidade pública, ele já começa a abrir uma poupança desde o nascimento do filho, para que quando ele então chegue no ensino médio, no ensino superior, ele então tenha a renda para pagar. É até importante a gente falar disso, porque, por exemplo, no Brasil, a gente já tem uma bolha econômica que ela vai estourar a qualquer momento, que é a bolha do FIES, do financiamento estudantil. Por quê? O que acontece? Muitos estudantes fizeram o financiamento estudantil com a expectativa de que ao final da graduação eles teriam emprego, teriam condições de fazer frente a esse financiamento, e muitas dessas pessoas não tiveram as condições ideais para fazer frente a esse financiamento e também não tem um plano B para resolver. Então, um dos primeiros motivos que eu acho que é a razão pela qual a gente tem esse problema de inadimplência, de não cumprimento das obrigações, é porque nós não falamos sobre dinheiro, nós não falamos sobre o que é o lucro, nós não falamos sobre o que é uma receita, nós não falamos sobre o que é uma despesa. Você vê, por exemplo, que uma coisa que chama muita atenção desse dado, da inadimplência, é a quantidade da parcela jovem da população que está muito endividada. São muito jovens e já com um peso orçamentário nas suas famílias muito grande. Então, a gente tem que abolir, e eu acho que vem em boa hora a sua discussão, porque nós temos que quebrar o paradigma, quebrar o tabu de falar de dinheiro. Falar de dinheiro é importante, é necessário, é indispensável, é um ponto basilar para qualquer pessoa na família e na sociedade. Por quê? Eu não suporto a hipocrisia, entende? Eu não estou dizendo que dinheiro é a coisa mais importante que existe na vida das pessoas, não é. Mas nós estamos inseridos numa lógica capitalista, onde você precisa de dinheiro para fazer as suas trocas no dia a dia, para adquirir produtos e adquirir serviços. Então, abnegar a existência do capitalismo não faz nenhum sentido nesse contexto. Então, a gente precisa amadurecer no contexto, né, de políticas públicas do Estado, precisamos amadurecer no contexto das escolas, das famílias, de que é fundamental você aprender a discutir sobre dinheiro. Porque qual que é o problema? No Brasil, busca-se tratar a consequência e não a causa. Porque a causa é a falta de educação financeira. É uma delas. Eu poderia elencar aqui outras, inclusive, sabe? Então, assim, o primeiro elemento de todos que a gente precisaria falar é sobre educação financeira. Inclusive, eu convido aos ouvintes aqui, o Luciano é uma pessoa exímia, exemplar, excelente na área de educação, e eu sei que o trabalho que você vem desenvolvendo pode ser a virada na vida da pessoa. Por quê? Se a pessoa passa a ter a exata noção do quanto que ela ganha, do quanto que ela gasta, os comportamentos que ela tem a partir disso, pode ser a virada na vida dela. Não porque a riqueza seja só o acúmulo de capital, mas a riqueza é você poder, por exemplo, alcançar os seus sonhos, fazer uma viagem que você sempre quis, adquirir um carro, uma casa, ter estabilidade financeira, que tanta gente sonha, não é mesmo? Então, assim, elogio muito, sou muito fã do seu trabalho para a gente dar segmento na conversa, porque quando eu começo a falar aqui, eu não paro mais. Não, mas eu fico muito feliz também, né? Sim. Por você está falando isso. Em relação a esse tema, enquanto você falava, o que me vinha na cabeça muito, porque eu escuto isso direto, né? Sobre dinheiro, as pessoas têm muitas crenças limitantes, crenças que o dinheiro é ruim, o dinheiro é pecado, porque aprendeu lá atrás. Justamente. Dinheiro não traz felicidade. E o que eu falo é sempre o seguinte: o dinheiro, o que eu faço, a riqueza escondida,
Ele não trabalha com dinheiro. O dinheiro não é o meu fim. O dinheiro é uma ferramenta, é um meio para conseguir o que eu quero. Sem dúvida. Uma viagem, um casamento, uma festa de casamento, Justamente. uma festa para minha filha de 15 anos, ajudar meus pais, ter dinheiro para pagar um plano de saúde. Você vê, isso tanto é verdade. Tudo isso é coisa que o dinheiro dá, eu posso escolher. Exatamente. Não, e você vê, o Frejá tem uma frase de uma música dele, um trechinho muito curtinho, que ele fala assim, que você ao menos uma vez olhe para o dinheiro e diga quem é dono de quem. É o dinheiro que manda em você ou você que manda no dinheiro? Então, as pessoas, se elas passarem a entender que, obviamente, para que elas tenham essa virada na vida delas, elas precisam sair de um vitimismo existencial, no sentido de que, eu sou pobre, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo fazer isso, olha o fulano de tal, etc e tal. Evidentemente que as pessoas têm limites orçamentários, têm limite do quanto que elas podem gastar. Isso não é a menor dúvida. Mas existem coisas, por exemplo, que a pessoa pode refletir, pode pensar a respeito, em que ela vai conseguir realmente superar essas questões. E isso é muito importante. Um outro exemplo, por exemplo, Luciano, de coisas que eu vejo que levam inevitavelmente ao superendividamento é, por exemplo, um comportamento social. No sentido de que, eu convivo com pessoas, por exemplo, que ganham mais do que eu e quero passar a ter uma renda similar a essas pessoas. Eu não julgo, nem abomino quem tem ambição na vida. Não tem problema ter ambição na vida. O que não dá é se você tem um orçamento de 10 e você faz uma despesa de 15. Essa conta não fecha. E o engraçado é que uma conta matemática de mais e menos, como é que as pessoas erram miseravelmente nessa conta, né? Então, o que acontece? Não adianta você querer acompanhar essas pessoas que têm um padrão de vida, por alguma circunstância, superior economicamente ao seu, e você tentar, né? É o que a gente brinca de teoria da ostentação no direito. A pessoa tenta ostentar um padrão de vida que ela não tem condições de manter. Um outro exemplo, tem pessoas, por exemplo, que elas vão ter, tanto que o direito a gente tem matérias, as pessoas acham que a gente fica 5 anos estudando lei, isso não é verdade. A gente vai estudar psicologia, a gente vai estudar antropologia, sociologia, filosofia. Por quê? Para a gente entender o atual, esse ser humano da modernidade. Então, qual que é a grande questão? Por exemplo, vai ter gente que fala assim, nossa, eu estou muito triste hoje, vou ali fazer uma comprinha. Ela vai e compra um sapato de R$300, sendo que o orçamento dela já está num sufoco extremo. E aí, como ela tem acesso ao crédito, ela fala, mas se eu tenho crédito, eu posso gastar, depois eu me viro. E a coisa vai virando uma bola de neve. Então, você tem questões psicológicas, por exemplo, tristeza, felicidade, ansiedade, alegria, pena, tudo isso pode fazer a pessoa gastar. Por exemplo, tem pessoas que simplesmente têm uma absoluta inabilidade de falar não. Então, por exemplo, o filho vem e pede, ela, pum, vai lá e dá. O fulano de tal ficou doente, ela, pum, ela vira verdadeira, todo mundo pendura naquele galho ali e ela tem que dar conta de tudo, porque ela não consegue dizer não. Existe um problema de que a administração do dinheiro, o que ocorre com o dinheiro, ela é muito consequência de como que a pessoa lida com esses fatores de natureza social, de natureza psicológica. Por exemplo, tem gente que tem cultura, por exemplo, de que ele vai sair numa noite, por exemplo, se ele não gastar menos de R$1.000 naquela noite, a noite não foi boa. Ou seja, ele vai fazer a medição do nível de felicidade ou de riqueza dele, por assim dizer, a partir daquilo. Não é isso que define essas coisas. Se a gente começar a pensar nas causas que levam ao endividamento, como a falta de educação, os problemas psicológicos, porque às vezes a pessoa está precisando de socorro. Ou, por exemplo, problemas sociológicos. Às vezes o grupo social ele não é bacana. Por exemplo, se você está com amigos que você só é pertinente quando você está gastando, são seus amigos. Sim. Assim, verdades duras de serem ditas. Se você é o cara que paga a conta para todo mundo e todo mundo só está lá enquanto você paga a conta, peraí, então as pessoas estão ali porque elas são seus amigos, elas estão ali porque elas estão interessadas em alguma coisa. E é curioso porque a gente acha que o endividamento ocorre só nas classes mais baixas da sociedade, e isso não é verdade. Eu tinha um cliente, por exemplo, no escritório, que na época que ele faturou muito, ele faturou 3,5 milhões no ano. Só que no ano seguinte ele gastou desmedidamente, ele foi a 1,5 milhão de prejuízo. Então, assim, foi do céu ao inferno num curtíssimo espaço de tempo, né? Então, assim,
Eu acho que quando a gente chega no escritório, eu até brinco que o escritório vira meio que um divã. A pessoa tem que ir lá conversar, Sim. abrir o coração dela. E aí, muitas vezes, é muito curioso, por exemplo, que a gente fala assim, vamos aqui fazer uma proposta de acordo com o Bradesco, por exemplo. Aí eu falo assim, quanto é que você pode pagar por mês? Para a gente fazer um acordo que você tenha execuibilidade, né? Condições de ser cumprido. Não sei, doutor. Não, mas eu vejo que o seu contra-cheque tem R$ 4.000. Não sei, doutor. Não sei quanto é que eu gasto por mês. Não tem como fazer uma proposta. E aí você não entende nem a composição da cesta de produto e serviço, da relação de despesa, se realmente está realmente apertado do jeito que ele diz, ou se é ele que não quer abdicar de absolutamente nada da vida dele, entendeu? E aí fica naquela situação, fica naquele impasse jurídico e gerando juros e correção monetária, e multas e custos processuais, etc. Então é realmente delicado. Esse ponto que você comentou da questão não é só quem ganha pouco que está endividado. Isso é muito claro porque as próprias pesquisas que falam que quase 80% das famílias estão endividadas, ela diz lá, para as famílias que ganham até 3 salários, esse número é 77. Para as famílias que ganham acima de 10, esse número é 75. Então, assim, 2% de diferença, ou seja, a questão não está no quanto elas ganham, está em como elas gastam. Exatamente. Por quê? A matemática parece simples, né? Que é o quê? É receita, despesa. Mas essa questão do social que você fala, isso a gente vê muito. Muitos gastos que a pessoa tem é para quê? Para estar em um grupo social. Exatamente. Vou malhar na academia X. Por quê? Porque todo mundo está lá. Vou para o clube e tal. Mas às vezes nem vai no clube. E está gastando ali 200, sei lá quanto custa a mensalidade. E às vezes ela não consegue guardar R$ 100 por mês. Exatamente. Mas ela está gastando 200 em algo que só para falar, não, eu também sou sócio lá. Exatamente. E aí uma coisa interessante sobre isso, né? Até uma pergunta filosófica que eu sempre trago a Reclame nessas minhas divagações, porque eu gosto muito de refletir sobre essas coisas, o que dá valor efetivamente às coisas? Porque eu falo assim, por que um celular custa tanto? Tudo bem, tem o marketing, tem uma tecnologia, tem isso, tem aquilo, tudo bem. Mas veja bem, se eu quero um celular só para falar no telefone e usar o WhatsApp, eu não preciso ter um celular de R$ 7.000, eu posso ter um celular de 1.000, que ele vai fazer exatamente aquilo que você deseja. Não, mas eu quero o celular da maçãzinha, a gente vai fazer publicidade grátis aqui, porque ele é o que vai me dar o status social aqui. Tudo bem, então. Então, peraí, então tu vai pagar 7 vezes o que você pagaria só para você ostentar uma condição, uma suposta condição social de que você teria? Enfim, essas coisas para mim meio que efetivamente perdem o sentido. E aí a gente tem que começar realmente a refletir sobre o que está levando esse homem moderno para essa situação. Porque assim, a grande questão é que nós temos um Brasil hoje que ele é um país muito heterogêneo, né, por assim dizer. Nós temos um país em que a nossa taxa de natalidade, né, a quantidade de crianças que nascem, ela diminuiu, está em franco declínio, né? E aonde há um abismo social, socioeconômico entre os mais ricos e os mais pobres, né? Então, assim, aquelas pessoas que são ricas mesmo, estão cada vez mais os pobres. E o pior é que a classe média está no meio desse caminho e ela fica meio desorientada, eu diria. Só que se a classe média percebesse que ela está muito mais perto da linha da pobreza do que da riqueza no sentido de ganho financeiro mesmo, ela tomaria mais cuidado. Porque o grande problema do Brasil, e eu falo isso nas minhas consultorias lá, jurídicas também, é que o problema do brasileiro é que a gente tem um péssimo hábito, que é o que eu chamo do Museu Nacional do Rio, que a gente até conversou outro dia. Espera-se o museu pegar fogo, para aí se dizer, poxa vida, precisava-se de um alarme de incêndio. A gente voltou aqui no caso do FIES, por exemplo. Os estudantes, eles achavam que iam ter dinheiro e não vão ter. A pessoa faz o financiamento de um veículo em 60 vezes na BV Financeira ou qualquer outra empresa dessa que faça o leasing ou uma alienação fiduciária e ele não consegue pagar. Ele compra um carro às vezes superior às necessidades ou possibilidades financeiras dele e ele não consegue pagar. Um outro exemplo interessantíssimo sobre isso que a gente
pega, quando chega no escritório, ele não chega para lá para ele falar assim, doutor, eu te pago uma consulta aqui, sei lá, R$300 e vamos analisar o contrato de compra e venda desse veículo juntos. Ele já chega lá dizendo o seguinte, doutor, o Bradesco me processou aqui, eu estou sofrendo uma busca e apreensão e eu preciso saber o que eu faço, porque eu preciso do carro para trabalhar e se eu perder o carro, como é que eu vou trabalhar? Sim. Então, a gente tem uma situação em que a coisa chega no escritório de advocacia, por exemplo, quando a bomba já estourou. Ele não vem no preventivo. Ele não vem conversar com o Luciano e falar assim, Luciano, estou querendo tomar uma decisão sobre a compra de um carro. Você pode me dar uma mentoria que eu sei que você faz assim com perfeição? Não, ele vai esperar o quê? É o carro que ele não pode pagar, é a faculdade agora que ele está devendo. No caso do jovem, então, isso é mais cruel ainda, porque esse jovem inicia a vida profissional endividado. Nós temos uma outra bolha, por exemplo, no Brasil, que essa vai estourar a qualquer momento também, que diz respeito aos programas de financiamento imobiliário. Muitas pessoas compraram casas, apartamentos, etc., considerando uma prosperidade financeira de 20, 30 anos, essas pessoas não estão conseguindo pagar os seus financiamentos e elas podem perder a casa, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal ou para qualquer outro banco que elas tenham esse financiamento. Porque o que as pessoas precisam começar a entender é que quando a gente fala sobre dinheiro, naturalmente a gente está falando sobre planejamento, naturalmente a gente está falando sobre organização. Porque isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Às vezes um colega, um amigo chega e fala assim, poxa vida, o cartão me arrebentou esse mês e me cobrou R$4.000. Não, peraí, mas o cartão não se passou sozinho. Me ajuda aí, né, meu amigo? Esse cartão não pula o cartão não pula na maquininha. Alguém foi lá e fez essa despesa. Ou foi você, ou foi sua esposa, ou foi seus filhos. Enfim, isso não aconteceu sozinho. Então, é aquilo que eu falo. A pessoa, ela não se porta como protagonista da própria história. Ela não é o ator principal da própria história. Ela continua sendo vítima. Não, eu sou vítima das minhas circunstâncias e é por isso que eu não consigo fazer as coisas. Então, quando a gente fala sobre superendividamento, eu gosto muito de abordar com bastante profundidade a questão das causas, porque é a partir das causas que você entende a consequência. Lógico, tudo bem, já fui processado aqui, vou perder meu carro, beleza, tem duas opções. Ou você negocia com o banco e paga o que eles estão pedindo para ficar com o carro, ou entrega o carro e tem que se livrar da dívida. Mas algo tem que ser feito, entende? Algo tem que ser feito. Essa questão que você falou aí é muito legal. Eu tô achando até que você escutou o audiocast O Dinheiro em Pauta, né? Porque de quinta-feira passada eu falei Festival das Dívidas, né? Foi o tema. Por quê? A dívida nada mais é do que um encontro do nosso dinheiro com a falta de planejamento. Por quê? Se eu tenho 100 e eu comprei algo de 200, tá faltando dinheiro para pagar. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas, quando compram, elas levam em consideração o limite do cartão de crédito. E o limite do cartão de crédito não é meu. O limite do cartão de crédito é o dinheiro que o banco me emprestou. Eu tenho um limite de 20 mil. Isso significa que o banco está me emprestando 20 mil reais. Mas com a condição, Luciano, você pode pegar. Mas o que você pegar, você tem que me pagar daqui a 30 dias. Hein? Se você não pagar, aí você tem que pagar juros. Então, o crédito, comprar um cartão, o cartão é só um pedaço de plástico. E detalhe, juros rotativos de 270 ao ano. O cartão de plástico. Toda vez que eu passo o cartão, significa que eu estou pegando um empréstimo para pagar aquela bala, para pagar aquele picolé, para pagar aquele lanche, para pagar aquele celular de 7 mil ou de 1.000 também, né? Se eu paguei no crédito, significa que eu estou pegando um empréstimo. É ruim? Não, eu defendo o cartão de crédito, porque eu pago tudo que eu tenho. Justo, porque assim... A questão é controle. O que não pode acontecer é o dinheiro se encontrar com a falta de planejamento. Exatamente. Exatamente. Não, e eu falo assim, é uma tragédia anunciada. O meu irmão fala assim, ele tem uma expressão muito boa sobre o crédito. Ele fala assim, o crédito é uma certeza de que o futuro é bom e de que eu vou conseguir arcar. Isso faz muito sentido no contexto. O futuro é bom porque eu vou ter o dinheiro e eu vou pagar. Só que aqui tem uma questão. A pessoa, ela não pode gastar R$300 no cartão de crédito e falar assim, esses R$300 na carteira que está aqui, está livre. Ele não está, ele se comprometeu com isso, que é exatamente o que você falou, é a falta de planejamento. Mas eu vou além, eu vou bem além. Porque quando a gente fala do superendividado, a gente está falando de uma tragédia anunciada.
Onde tudo começa? Nas causas. A pessoa não reflete sobre os valores da vida dela. Tinha até um economista que ele traçava uma pirâmide sobre o porquê ou o formato que a sociedade consome. Né? Na base da pirâmide ali a gente teria aquelas primeiras necessidades. Então é a casa, é um lugar para dormir, comer, ter roupas de vestir, né? Itens básicos ali da subsistência com dignidade dessa pessoa. Num nível acima, a gente vai ter aqueles itens que já não são tão essenciais assim, mas são importantes. Então, por exemplo, uma pessoa que compra um café, mas já não é um café ele é um café premium, um café gourmet, porque agora é tudo gourmet, né? Então, ele vai ali até que vai havendo ali, ficando cada vez mais supérfluo essas aquisições. E aí o que eu falo que é o seguinte, como as pessoas elas não refletem sobre a forma como elas gastam dinheiro, a relação que elas têm com o dinheiro, né, que é a frase do Frejá, quem manda em quem, né? É eu que mando em você ou você que manda em mim? Eu mando no meu dinheiro, o dinheiro é meu, sou eu que ganho ele, eu que faço com ele o que eu bem entender. Muito bem. Como elas não refletem pelas causas, elas tentam tratar a consequência, mas nunca é suficiente porque eles não trataram a causa. Então, ele fala assim, tudo bem, eu ganho 10 e gastei 11, ele tem um déficit de 1.000. Ele não tratou as causas. Aí ele fala o seguinte, não, tudo bem. Tá, beleza, aqui eu tenho ainda uma poupança, alguma reserva, um investimento. E ele faz o quê? Não, beleza, esse mês aqui eu tirei um pouquinho aqui do meu investimento e paguei. Não estou dizendo que é crime que a pessoa gaste 1.000 a mais no mês. Por exemplo, se você tem uma criança, pode ocorrer de você ter uma contingência. Minha filha, por exemplo, o mês ela sobrou R$ 500. E aí ela ficou doente, não teve jeito, os R$ 500 teve que ir para cobrir a contingência. Tá ótimo, tinha reserva financeira, não atrapalhou o orçamento da casa. Mas aí o que a família faz? Ele gasta mais do que ele ganha. Então o que acontece? Ele começa a gastar do patrimônio dele. E é muito importante que se diferencie o conceito de renda de patrimônio. Renda é aquilo que eu ganho todo mês. Patrimônio é aquilo que eu constituí ao longo da minha vida. É a minha casa, o meu carro, o meu apartamento, é a minha empresa. Aí o que o camarada faz? Ele pega lá e faz o seguinte, não, beleza, é só R$ 1.000. Beleza, aí ele faz o quê? Começa a queimar as reservas de poupança dele. Só que se ele não muda o comportamento, ele adota essa estratégia de despesa durante um período muito longo, o que acontece então? Ele literalmente... ele esgarça isso aqui até exaurir. Então vai chegar uma hora que ele não tem mais aquela reserva. Então aquele investimento, uma letrinha do Tesouro Nacional que ele tinha, um CDB que ele tinha, uma poupança mesmo que ele tinha, um dinheiro que ele tinha guardado no cofre, acabou. Beleza, o que ele vai fazer então? Bom, estou sem grana então. Só que eu preciso manter o padrão de vida que eu tenho, porque eu já me acostumei com isso, eu não quero voltar para trás. Não existe andar para trás. Pelo menos no conceito dessa pessoa que ainda não refletiu sobre o valor do dinheiro e das coisas que tem para ela. E até uma coisa muito interessante, né? Uma vez eu estava vendo um vídeo na internet muito legal sobre o tempo que nós levamos para ganhar o dinheiro. Então, por exemplo, se eu ganho, sei lá, R$ 1.000 por mês e o celular custa 7.000, o professor pergunta assim, com a mesma coisa que você faz, ele fala assim, você está disposto a pagar por 7 meses do seu trabalho por isso daqui? 7 meses da sua vida para adquirir um aparelho? Vale tanto assim? Vai te trazer esse benefício todo por 7 meses, é quase um ano da sua vida, sabe? E aí o que acontece? Aí ele gastou a reserva dele toda. Beleza, só que ele precisa manter o padrão de vida dele. Aí o que ele faz? Ele fala assim, não, vou pegar um empréstimo, porque afinal de contas eu preciso gastar 11, mas eu ganho 10, preciso gastar 11. Aí ele faz um empréstimo. O que aconteceu? Ele piorou o nível de endividamento dele, então agora ele já não tem um déficit de 1.000, ele tem um déficit de 1.300, mas ele falou, é pequeno. Tá tudo bem. Isso considerando que ele não está tendo nenhuma contingência ou imprevisibilidade própria da natureza da vida. Aí o que acontece? Ele fala assim, não, tá tudo bem. Eu vou pagando esse negócio aqui, tal. Daqui a pouco, ele fica sem dinheiro de novo. Lógico, porque o dinheiro do empréstimo também vai exaurir. E às vezes é utilizado até para pagar mais do que o próprio empréstimo. E aí o que acontece? Ele fala assim, não, agora eu vou pegar, eu tenho crédito, porque afinal de contas eu tenho dinheiro, e ele fala o quê? Vou pegar o cartão de crédito. Só que como ele não consertou a vida dele aqui dentro, ele vai ter uma fatura de 3, 4 mil para pagar e ele não paga. Então pronto, aí ele já ficou devendo cartão de crédito, o banco já não cede mais crédito para ele, ele foi
para um dos piores créditos do mercado, que é o crédito mais caro, esse dinheiro que tem juros, ele custa mais dinheiro para você, porque se você pegou 100 emprestado, o banco vai te cobrar 130 de volta, então você paga dinheiro sobre o próprio dinheiro, e ele fala assim, não, agora eu não consigo pegar o crédito. O que ele faz? Ele pega um cheque especial e gasta no cheque especial, juros de 400 e tantos por cento ao ano. E aí o que acontece? Ele está devendo muito agora. E aí o que acontece? Ele fala assim, não, eu vou dar conta, vou dar conta, vou dar conta. Aí ele começa a se desfazer do patrimônio. Aí ele vende o carro dele, vende a casa, vende as coisas pessoais, as coisas que ele tinha até um valor inestimável para ele, começa a se desfazer dela para tentar resolver o problema, até que o momento em que essa pessoa entra em verdadeiro estado, como se diz no popular, né? No direito a gente chama de insolvência, mas no popular seria a falência da pessoa física. E aí ela está devendo muito, mesmo ganhando bem, porque ela vai ter ali 1.000 de cartão de crédito, mais 5.000 de cheque especial, mais um financiamento de um carro que ele fez porque ele tinha que ostentar e mostrar para os amigos que ele é o bambambam. Ele vai ter ali uma casa que ele possivelmente não pode pagar e pronto, explodiu. Muitas dessas pessoas, Luciano, a coisa é tão grave que quando a bomba estoura, o cara infarta. Ele não aguenta, porque ele acostumou a família dele àquele padrão de vida, ele se acostumou àquele padrão de vida, entra em depressão, e eu falo, gente, é matemática a questão. Isto aqui não aconteceu por acaso. Você pode até... Não foi assim. E não foi assim. Você até pode ter um azar na tua vida e realmente aquilo acabar acontecendo. Pô, bati o carro, tava sem seguro e, sei lá, tinha um prejuízo monstro lá de 60 mil reais. Pode acontecer. Não é a regra. Porque uma pessoa que tinha planejamento sabe que um carro pode bater, então ele, além de comprar o carro, ele também planejaria o quê? Pagar um bom seguro, sim, como um valor embutido da compra, porque ele sabe que intercorrência ocorre. Por exemplo, eu mesmo tive um problema aqui em Viçosa, que o meu carro alagou na cidade. Viçosa não é uma cidade que tem alagamento. E alagou, se eu não tivesse o seguro, tinha perdido o investimento que eu tinha no meu carro. Então, assim, quando a gente fala sobre superendividamento, a gente tem que pensar muito sobre a questão comportamental. As pessoas têm que começar a pensar sobre o comportamento delas, no sentido de que eu preciso ser o protagonista da minha história. Eu preciso decidir para mim o que é a riqueza. Qual é o valor das coisas que tem para mim? Por exemplo, estar aqui hoje nessa tarde com um amigo aqui é um valor inestimável. Dinheiro nenhum no mundo vai pagar esse momento aqui agora. Que bom, pois é, exatamente. Mas eu falo assim, se as pessoas começarem a refletir sobre isso, elas vão ter uma relação mais tranquila, mais salutar, mais saudável com o dinheiro, entende? Esse ponto que você falou é porque quanto mais a gente estuda sobre educação financeira, né, mais a gente percebe que nossas decisões de aquisição de um produto, de um serviço, estão baseadas em questões emocionais. Grande parte das nossas decisões são baseadas. Você já falou, a gente compra porque está triste, está com raiva, está com fome, a gente está com saudade, qualquer coisa é motivo para a gente comprar. Só que quando a gente chega nessa situação que, infelizmente, a gente vive hoje, grande parte dos nossos jovens estão inadimplentes, estão devendo, já começando a vida com uma dívida muito grande, porque nunca se teve tanta mídia, tanto marketing para jovens. Né? Quando a gente era mais novo, não tinha celular, não tinha internet, não tinha rede social. Hoje não. O jovem entra na rede social, é um com um carro novo, é outro amigo dele com relógio, é um viajando. Eu preciso fazer parte disso. Então o jovem já compromete grande parte da vida dele. E o que acontece? Esse jovem não tem condição, não tem condições de pagar. Não tem como uma pessoa que está com dívida, uma pessoa que está inadimplente, uma pessoa que não consegue entender o que ele quer para entrar num grupo social, para ser aceito, ficar bem. Então essa pessoa é o quê? Ele vai entrar em depressão, ele está sofrendo com ansiedade, ele tem insônia, ele não consegue dormir, ele tem problema de relacionamento. Quantos casais, quantos jovens namorados, noivos que brigam por conta de... E isso é verdade, no escritório mesmo. Essa semana a gente atendeu lá um divórcio que a razão principal do casal, da separação, não era um problema de relacionamento de interpessoal entre eles. Eu vejo até que eles se gostavam. O negócio todo é porque eles
no departamento, vamos falar sobre dinheiro, o negócio azedava de uma maneira tal que o assunto se tornava impossível. Um era tido como egoísta, quando na verdade eu vejo que, apesar de ele não usar as melhores palavras, ele queria na verdade mostrar que ele se importava com a saúde financeira da família. Se a gente pensar que o dinheiro ele é uma entrada e não um fim em si mesmo, ou seja, ele é a porta de entrada, ele vai ser a entrada, por exemplo. Poxa, eu sempre preciso de uma viagem para Paris. Tá bom, o que eu preciso fazer para Paris? Quanto você precisa juntar dinheiro para viajar para lá? O que vai ser necessário? Viagem, traslado, hotel, os passeios turísticos que você quer fazer, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas precisam começar. A gente tem um problema que não é só de natureza psicológica. Existe um problema filosófico no homem moderno também, que é o quê? Há um esvaziamento completo do valor daquilo que nós entendemos como importante para nós. O que eu quero dizer, né? Se eu não me engano, até uma passagem bíblica fala: conhece-te a ti mesmo, conhece, mergulhe em você mesmo. Será que você está consumindo aquilo que você deseja ou é aquilo que os outros dizem que você deve consumir? Porque isso é muito importante, isso vai interferir no teu padrão de consumo. Será que é isso mesmo que você deseja ou você está simplesmente sendo influenciado pelos outros? Minha sogra tem uma frase ótima, né, da professora Lona NB, que ela falou assim: você nasceu para seguir ou para ser seguido? Ou seja, né, você é quem toma as suas próprias decisões. E qual que é o grande problema disso? Como as pessoas elas não estão buscando se aprofundar sobre as causas, existe uma superficialidade muito grande naquilo que nós temos em sociedade. Então, eu não me conheço bem, eu não sei bem quais são os meus gostos, as minhas preferências, aquilo que me deixa feliz. Por exemplo, eu mesmo estava querendo descansar um tempo atrás. Para muita gente, o que eu fiz era totalmente bobo, que era, por exemplo, fazer uma pequena viagem para Ouro Preto, para passar um final de semana, comer um almoço gostoso lá e voltar. Que ficaria muito mais barato se eu fosse viajar, pegar um avião e fazer não sei o quê. Para aquele momento meu e da minha esposa, que a gente precisava descansar, estava ótimo. No fim de semana só que a gente precisava. Então, tá tudo bem, entendeu? Só que é o quê? Eu sei que isso me satisfez porque sou eu, o Rodrigo, que estou respondendo essa pergunta. Eu não estou autorizando mais ninguém que responda lá por mim. E volta na questão. Por que chegou até aqui? Porque eu resolvi protagonizar a minha vida. É todo mundo que consegue? Não. As pessoas têm que perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? Porque é engraçado que quanto mais a gente fala de dinheiro, menos se fala dele. É meio paradoxal essa questão. Porque o dinheiro é uma conta matemática. Agora, as questões existenciais, quem é você? Por que você faz isso? Como que você se comporta diante dessas situações? As pessoas não estão querendo responder. Quanto mais você entra nesses pontos, e eu faço isso na mentoria de organização financeira, porque tem uma atividade que a pessoa vai respondendo algumas perguntas para ela conhecer o perfil financeiro dela. E cada pessoa tem um perfil diferente. E os casais, aquele negócio dos opostos se atrai, parece que é isso mesmo, né? Porque normalmente, todas as vezes que eu atendi casal, uma de um jeito, o outro é de outro completamente diferente. Porque você tem um que é poupador, tem um que é analista, tem um que é gastador, tem um que é desligado, né? Então, assim, se você não entender quais são os seus pontos que você precisa tomar cuidado. Sim. E como que você vai ter que agir para ter um bom relacionamento com a pessoa. Aqui vai dar problema. Exatamente. Inclusive, eu até sugiro que você aprimore isso, aplique a SWOT nisso. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Quais são as forças desse casal? Vamos melhorar, aprimorar isso. Fraquezas e ameaças. Onde que estão os problemas? Só que essas pessoas têm que estar dispostas a entender que a questão do superendividamento ela é uma grande consequência de uma série de causas. Então, a gente tem que tratar as causas para tratar efetivamente a doença. Não adianta só chegar lá e falar assim: eu tô com meu braço doendo aqui. Eu falo assim: arranca seu braço, tá com o braço doendo, arranca o braço. Não faz sentido isso. Eu preciso entender os motivos que levam esse braço a doer. Eu preciso entender os motivos que levam essa pessoa a endividar. Por quê? Até entrando um pouquinho, né, a gente entrou nessa questão bem filosófica e tal, mas até para que os nossos ouvintes aqui também possam entender um pouquinho mais sobre o superendividamento, para que eles conheçam esse instrumento jurídico novo.
O que ele é muito interessante? A primeira coisa que acontece, obrigatoriamente, o advogado, né, juntamente com um bom contador, como é Vossa Excelência aqui, que sempre muito bem pontua as coisas, a primeira coisa que você tem que apresentar para o juiz é toda a tua vida financeira. Então você é obrigado a estar de frente com um problema. Então você vai ter lá o conjunto das suas receitas e o conjunto das suas despesas. Porque, em linhas gerais, o que essa lei de superendividamento permite, e aí tentando falar num português mais claro, né? É o seguinte, ele vai permitir com que você chame os teus devedores todos, pode ser até a barraquinha do seu Zé, pode chamar ele. Você tem um fiado lá que está pendurado na barraquinha, chama ele também para compor a sua organização. Então você vai chamar o Bradesco, vai chamar a farmácia, vai chamar o Banco do Brasil e vai falar assim, olha, essa é o quanto que eu ganho e isso aqui é o quanto que eu consigo pagar hoje. Só que existe um problema. Porque você precisa dar o parâmetro para o juiz decidir. E aí o que acontece? Para que os bancos também possam entender como é que você está chegando ali. Se você justifica que, olha, você tem gastos com luz, com água, com escola, com despesas realmente essenciais, fica mais fácil para o banco também de fazer uma contraproposta. Porque engana-se quem acha que o banco quer te processar. Isso é a maior inverdade do mundo. O banco, uma vez eu estava fazendo um curso de direito bancário, nunca esqueci o que o meu professor falou lá. Ele falou assim, the money is the king. O dinheiro é o rei. Quem manda é o dinheiro. O banco não quer te processar. Muito pelo contrário. Perceba, inclusive, que ele adota uma postura que a todo tempo ele está evitando o processo. Ele te liga, e não é uma ou duas vezes. Tem cliente meu que botou assim, beber água da dívida do banco. Ou seja, para você se hidratava, enfim, brincadeiras à parte, né? E aí, ele liga, ele vai te mandar uma cartinha, né? Tinha um que falava assim, mas dever para o banco é melhor porque pelo menos o banco não bate. Enfim, né? O AJ bate, mas o banco não bate. Enfim, ele vai te mandar uma cartinha, ele vai tentar ali te levar para... O gerente vai tentar marcar uma reunião com você para tentar entender o que está acontecendo com você e aí sim ele vai te processar. Porque o banco gasta com o telemarketing, ele gasta com o gerente, ele gasta com advogados, ele gasta com custos de prestações, ele gasta com despesas, sendo que a única coisa que ele deseja é receber. Receber. O interessante da lei de superendividamento é que é aquilo, devo, não nego, pago quando puder e da forma que eu puder. Então você pode ali, por exemplo, porque como é feito um concurso de devedores, né, todos os devedores vão estar ali, o juiz vai determinar o quanto que vai ser pago para cada um. Então é R$50 para um banco, 20 para o outro, 30 para o outro, etc e tal. Vai resolver a coisa do dia para a noite? Não, essa pessoa vai passar ali um período de dieta financeira, por assim dizer, mas ao final da questão, ela vai estar com a vida dela resolvida, entendeu? E aí ela tira o nome dela do SPC Serasa, ela volta para o mercado de consumo. Rodrigo, mas e se o meu nome estiver lá no registrado, lá na lista de maus pagadores do Banco Central? Tá paga a dívida? Procura o advogado que o banco não pode manter você na lista de maus pagadores. E hoje, a nossa rede bancária aumentou muito. Hoje a gente tem muito mais bancos do que se tinha antigamente. Antigamente se tinha o Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, acabou. Hoje não, hoje você tem uma gama de bancos aí mais conhecidos, muito maior. Então, os bancos também querem que essas pessoas voltem para o mercado de consumo, voltem a consumir e voltem a consumir, inclusive, produtos financeiros, porque o banco vive de juros. Se ele não vender esses produtos financeiros, ele também quebra. Imagina, vai largar um mercado de 70 milhões de pessoas? Nunca, jamais. E consumir é da natureza. Então, essa lei ela é muito importante, entendeu? Mas o que eu recomendo fazer? Passo a passo. Primeiro, procura o Luciano, para que ele mostre para você o tamanho do problema. Tem cliente que chega no escritório que eu falo assim, você tem ideia de quanto você está devendo? Ah, não, eu tomei 8 processos trabalhistas aí e estou seguindo a vida. Eu falo, mas você não tem nem ideia de quanto você está devendo. Como é que eu vou fazer um acordo aqui se você daqui a pouco pode tomar um bloqueio judicial? Porque qual é a grande questão? A pessoa vai lá no escritório, é quando ela já tomou um bloqueio judicial, é quando o carro já está indo para penhora ou leilão, é quando a Caixa Econômica Federal quer tomar a casa dele e ela vai a leilão mesmo e ele fala, ai meu Deus, vou perder a casa, vou ficar na rua, vou ter que voltar para o aluguel. Entendeu? Então assim, primeira coisa, procura o Luciano para ele mostrar para você
de forma organizada, que eu tenho conhecimento da capacidade técnica dele, tuas receitas e tuas despesas. Luciano pode capaz de dar um laudo técnico sobre a sua situação. A partir disso, leva-se no escritório de advocacia de um advogado de confiança para que ele, então, demonstre ao juiz com argumentos e provas produzidas da sua real capacidade financeira. Mas esse planejamento financeiro, que a gente estaria fazendo um paralelo com o planejamento da recuperação judicial da empresa, da pessoa jurídica, só vai dar certo se a pessoa tratar as causas, porque senão daqui a pouco ela faz o plano e ela não consegue fazer frente àquelas despesas, entende? Você quer ver um outro exemplo que eu acho mais absurdo de todos? O servidor público fica devendo. O cara ganha fixo todo mês, como é que ele consegue fazer aquilo? Tipo assim, ele ganha 5, 6, 7, 10, 14 e tá devendo. Falou, mas não tem como, você ganha 14, você tem que viver de acordo com aqueles 14, deveria ser simples E isso. essa é uma realidade do servidor público. Tem muito consignado. Muito consignado. Né? Por quê? Essa questão do banco que você falou é legal. Hoje nós temos uma quantidade de bancos muito maior. Justamente. Mas também, até a própria lei do superendividamento, também ela vem muito com esse sentido, né? De começar a colocar algumas regras, porque estava tendo um ataque muito grande, principalmente sobre os idosos, né? De crédito. Pega crédito, é fácil, porque é consignado, né? E também ao servidor público. O problema é esse. Hoje que eu vejo nos jovens, né? Voltando um ponto aqui. O jovem, ele pega um cartão de crédito. Quando eu estava lá na universidade, lá em 2008, 2007, 2008, eu lembro que eu tinha um cartãozinho da Caixa que eu tinha R$ 200 de limite lá que eu podia gastar, mas era tipo um cheque especial, um negócio que eu podia usar. Hoje, o jovem vai no Magazine Luiza ali, quer fazer o cartão da loja? Quero. Vai na Melius, vai no Nubank, então ele pega limite, pega 1.000 aqui, pega 500 ali, pega 700 ali, só que ele tem 10 mil de limite, mas ele não ganha nem R$ 1.000 por mês. Justo. Como que ele vai pagar? Então, assim, essa facilidade por esse lado ficou muito, muito complicado. Por isso que eu concordo muito com isso. Se você não tratar a causa, se você não dá educação financeira para esse jovem, para esse adolescente, para essa criança, para os filhos que estão em casa, o que vai acontecer? Primeiro, eles vão virar estatística, eles vão entrar nessa estatística. Exatamente. Então, quando sair da dívida, ele volta de novo. Quando o nome dele estiver limpo e ele puder pegar crédito de novo, ele vai pegar e não vai conseguir pagar. Ou então ele vai parar de pegar e também perder oportunidades na vida. Porque aí ele não vai fazer investimentos, porque ele vai ficar com medo do controle financeiro. E na realidade, o engraçado é porque olha que interessante, né? A gente usou muitas expressões que não são de natureza racional, mas sim de natureza emocional. Eu compro porque eu tô com raiva, eu compro porque eu tô... eu já vi casos no escritório, por exemplo, que uma vez... eu não lembro se foi o homem ou a mulher, um ficou com raiva do outro e gastou, mas assim, desmedidamente no cartão, porque eles tiveram um desentendimento sobre uma frivolidade lá do dia a dia, entende? Então, assim, a lei do superendividamento, ela veio, ela é um instrumento útil, ela vai ajudar, mas a gente precisa tornar e amadurecer essa discussão em todos os níveis. Eu falo isso porque... eu percebi, por exemplo, a dificuldade e olha que eu sempre fui organizado financeiramente. Quando eu tive minha filha, eu falei, nossa, olha, agora eu tenho uma escola para pagar, agora eu tenho, né, que fazer frente aos compromissos dessa criança de saúde, de roupas e lazer, e enfim, tudo aquilo que a criança demanda, né? E lógico, você não faz, claro que a gente não conta centavos com a criança, vai ao seu filho, você vai ali dar tudo que está ao seu alcance. Só que ao seu alcance, mas também comedidamente. Entende? Então, assim, a gente precisa começar a amadurecer essas discussões, porque quando a gente fala sobre planejamento financeiro, a gente também está falando sobre planejamento familiar, por exemplo, que é um assunto também no Brasil que a gente não discute. É um assunto também tabu. A pessoa se casa e ela começa a ter filhos. Só que ela não entende, por exemplo, ou não entende, ou o que eu brinco de desonestidade intelectual, que é o que? A pessoa, então, ignora deliberadamente, ela
ela sabe que um filho vai custar para ela muito, ela tem 1, 2, 3, e ela não faz o controle de natalidade da própria família. Tipo, olha, não dá para ter 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Pelo menos não no padrão de vida que você quer ter. Sim. Então, o que acontece? O jovem, por exemplo, para além disso que você está falando, na hora que ele se casa ou que ele constitui uma união estável ali com uma companheira, ele começa a ter um filho, ter dois, daqui a pouco a família está num sufoco absoluto. Por exemplo, tem muitas famílias, por exemplo, que falam assim, poxa, eu pago pensão, mas fiquei desempregado agora por causa da pandemia. Quando ele chega no escritório para discutir esse assunto com um advogado, por exemplo, ele já está 2 anos desempregado, já está tomando execução de alimentos ali, e o oficial de justiça CPM já está atrás dele com mandado de prisão, falou, ó, ou você paga em 3 dias, ou você vai preso. Só que o camarada negligenciou aquela situação durante meses a fio, entendeu? Ele simplesmente foi deixando, até a coisa que acorda. Porque eu falo assim, tudo bem, eu não tenho advogado para pagar. Não posso puxar um advogado particular. Tudo bem, procura uma defensoria pública, procura um advogado ativo, faz alguma coisa, entende? Move essa sua... Move a bunda, desculpa, não sei se podia falar sobre isso aqui, mas faz alguma coisa, entendeu? Se mexe, para mandar de sacudir a pessoa, entendeu? Por exemplo, poxa, essas coisas, as pessoas precisam começar a pensar. A gente falou muito aqui da dívida, mas a gente não falou dos créditos. Quanta gente não tem, por exemplo, um amigo que eu prestei R$ 500 e o camarada não devolveu e você não cobrou e porque, como no Brasil também é tabu falar não, então eu não posso falar não, porque eu vou ali romper. Como assim você está desconfiando de mim? Pô, mas todo mundo paga essa dívida tem 1 ano, cara. E o dinheiro que eu podia ter aplicado num CDB, na letra do Tesouro Nacional, sei lá, ir comer pastel com, enfim, caldo de cana na feira, com esses R$ 500, você não me deu esses R$ 500. Poxa, então peraí, onde que estão os gargalos? Onde que está esse saco furado? Porque é um saco sem fundo. A pessoa não vai lá buscar o crédito dela. Muitas vezes o cara chega lá no escritório assim, ele fala, pô, cara, emprestei ali 20 mil para um amigão meu. Falei, pô, com um amigo desse, não precisa nem de inimigo. O cara não me pagou e eu tô aqui precisando da grana agora, porque esses 20 mil agora vai fazer falta no meu orçamento, ou seja, para um projeto que eu tinha pessoal ou empresarial. E agora, o que eu faço? Porque a gente fala, às vezes, muito da empresa, as pessoas pensam na empresa como um ente, né? Uma coisa assim e tal, e muitas vezes o empresário não respeita o princípio da competência. Ele mistura a conta da pessoa física ou jurídica e o trem vira uma confusão, ele tira do caixa para botar na pessoa física dele, daqui a pouco tira da pessoa física para botar na empresa, e a coisa vai tomando uma proporção que quando ele vê, ele está próximo de se quebrar completamente. Então, assim... eu acho que a lei do superendividamento veio em boa hora, mas a gente precisa investir e eu acho que vale a pena. De verdade, não estou aqui só fazendo, não só a minha admiração por você, não, mas é a questão de que nós deveríamos criar mecanismos de prevenção à falência, prevenção à insolvência. Ou seja, vamos começar essa discussão antecipadamente. Poxa, eu quero comprar uma casa. Então consulte um contador, consulte um advogado para ler o contrato junto com você. É o que eu brinco, você paga R$ 300 para o contador, R$ 300 para o advogado, são R$ 600. Você vai fazer um investimento de R$ 300 mil, cara. Você vai ficar ali 20 anos pagando aquele negócio. Será que não vale a pena parar para fazer essas reflexões e ter certeza? Claro que a gente não tem certeza sobre o futuro, porque existe a simetria da informação. Lógico, a gente não tem todas as informações. Mas peraí, se eu ganho 5 mil e eu assumir uma parcela de financiamento imobiliário de 3 mil, isso equivale a 60% da minha renda. 2 mil reais. A questão é, dá para viver com 2 mil reais? Tá, tem gente que vive até com salário mínimo no Brasil, por incrível que pareça. Mas será que você quer viver com 2 salários mínimos? Para comprar uma casa nesse patamar? Então, assim, as pessoas precisam começar a mudar a postura, a mudar o entendimento sobre as coisas, para responderem efetivamente o que é riqueza para elas. Né? Essa questão que você falou, ela é muito legal, porque quando você vê o problema da educação financeira, ele é tão grave, porque questões básicas, como, por exemplo, cobrar uma pessoa que me deve. Muita gente tem medo, tem vergonha, não faz. E o contrário também, muita gente que deve, você falou, por isso que eu falei que você escutou o audiocast, porque no audiocast eu falo, gente, liga para essas pessoas que você está devendo, conversa com elas,
fala que você quer pagar, pede uma. Olha, eu só posso pagar isso porque elas querem receber. Só que as pessoas têm medo de pedir desconto, têm medo de ligar para negociar, têm medo de cobrar. Então, são coisas básicas que, quando você vai olhar, isso está agarrado em outras causas que a pessoa teve lá na infância, aprendeu dentro de casa, não fala de dinheiro. Então, o problema da finança é o quê? O dinheiro, a pessoa fala assim, dinheiro não traz felicidade. Tá? Mas o que não traz felicidade de verdade é a falta de habilidade de lidar com o dinheiro. Sim. Porque o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um terrível patrão. Se o dinheiro fosse seu patrão, já era. Agora, se ele fosse seu servo, trabalhar para você, se você souber dominar ele, aquilo que você falou, quem manda em quem... Quem manda em quem, exatamente. Cara, o dinheiro é uma ferramenta fantástica para você conseguir o que você quer. E pode ser o simples, que é o quê? Eu quero uma casinha no campo, sem internet, sem nada, para eu plantar. Você vai precisar de dinheiro. Eu quero um carro, quero uma bicicleta, eu quero um videogame. Cara, exatamente. É igual, por exemplo, uma vez eu estava discutindo com os estagiários do escritório lá, eu falei assim, qual é o teu objetivo de vida? Quais são os seus sonhos? O que te deixa feliz? a maioria das pessoas não sabe. Não sabe, não quer responder porque não querem entrar nessa trajetória que é um percurso difícil de autoconhecimento. Não estou dizendo aqui, o objetivo aqui não é ser um divã ou quiçá essas pessoas que prometem resultados impossíveis. Aí um falou assim, mas se eu pudesse eu teria uma Lamborghini. Tá bom, eu falei, você sabe para uma Lamborghini? Não sei não. Eu falei, então você não sabe nada. Porque, na verdade, você não sabe nem quanto que você vai precisar para chegar a ter uma Lamborghini pelo preço que o mercado pede. Será que realmente você vai ter? Porque o grande problema é o seguinte, às vezes as pessoas também... existe um problema também que para além daquilo que você falou, né, nós temos um problema de que não se tratam as causas, é o problema de que a falta de organização de forma de como que se gere o dinheiro encontra a falta de planejamento, ou pior que isso, às vezes até se tem planejamento, mas se coloca metas inatingíveis, inalcançáveis. Muitas vezes as pessoas chegam a ser francamente desleais consigo mesmas, chegam a ser covardes, por exemplo, no sentido de que, vou comprar aqui uma Hilux hoje está 300 e a SW4, está 312 mil, um apartamento. Eu falo com um cliente outro dia que é empresário do escritório, falou, você vai comprar 312 mil, cara, mas ela é bonita demais e tal, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, mas você vai andar em cima de um apartamento, já parou pra pensar sobre isso? Ele falou, nossa, cara, é mesmo, hein? E eu tô com a minha empresa lá na sede, pagando aluguel. Aí eu acho que acendeu uma coisa nele. Ele falou assim, eu acho que eu vou comprar a sede ao invés de comprar a Hilux, porque afinal de contas é um bem supérfluo que vai depreciar, além disso deprecia ainda, na hora que você tira da concessionária já perde valor de mercado, e você vê assim, a falta de reflexão sobre essas coisas, porque a pessoa às vezes coloca uma meta absolutamente, sabe, ou é uma meta inalcançável, ou é uma meta sem absolutamente sentido nenhum. Eu falo disso, Rodrigo. Eu chamo isso de análise situacional. Porque, e eu falo um exemplo básico. O que acontece no final de ano? Você está chegando no Natal ali, aí começa aquelas promessas para o ano que vem. Ano que vem eu vou na academia 5 vezes por semana. Segunda-feira eu começo a dieta. 5 vezes por semana ano que vem. Ano que vem eu vou correr na universidade 5 vezes. Aí eu pergunto para a pessoa, quantas vezes você está correndo hoje? Não, eu não corro, não. Ou eu não vou na academia. Então, pelo amor de Deus, cara, você não vai conseguir. Você pode até tentar na primeira semana, mas no terceiro dia você está todo dolorido, você não vai voltar mais. Isso acontece com regime, acontece com economia, por quê? A pessoa não tem noção do estado dela. Sim. Se ela falasse assim, ano que vem, eu quero ir na universidade 2 vezes por semana fazer uma caminhada. Ano que vem eu vou tentar diminuir a quantidade de chocolate que eu como. Todo dia eu como muito chocolate, sou chocolate. É possível. Agora, se eu falar assim, ano que vem eu não vou comer chocolate, não vai dar, cara. É o radicalismo.
E aí a gente traz isso para o financeiro. Exatamente. E aí o que acontece? Igual, por exemplo, eu vi enfim, no Instagram ela é muito boa, que ela faz umas ironias, aí ela falou assim, que esse ano você então diminua o número de doações que você fez para academia, porque você pagou e não foi. Então, isso é doação, você pagou e não deu serviço, tá doando Eu dinheiro. encontro muita gente que doa Doa dinheiro dinheiro. para clube, Doa dinheiro para para clube, streaming. exatamente. Hoje em dia tem uns streams, né? Tipo, que a pessoa assina lá Amazon, Disney, Netflix, isso. Aí você pergunta, o que você assiste? Eu assisto o Globo. Ou então, não tem tempo para assistir TV. Eu falo assim, você tá gastando E o interessante tempo. é porque você vê como é que isso volta na questão filosófica, né? Então, a pessoa, por exemplo, que quer superar, ela tem que se questionar para além de quem eu sou, quais são os meus sonhos, o que vai me deixar efetivamente feliz. Porque felicidade não é rir o tempo todo, não é ser alegre o tempo todo, não é gargalhar de tudo. É aquilo que realmente traz uma satisfação pessoal indelével sobre aquilo. Como agora. Agora eu estou tendo uma satisfação pessoal indelével porque estou tratando de um assunto que é relevante para mim, que tenho certeza que vai ser relevante para muita gente, porque isso é uma demanda de alto impacto social. É mais do que só um trabalho. E aí, eu falo assim, o problema das pessoas é que a gente precisa... Eu gosto muito de uma frase que eu carrego comigo desde a adolescência, que é o seguinte: o que é o presente, o momento que nós vivemos agora? O presente é uma dádiva do futuro, porque você chegou até aqui, e uma dívida com o passado. Porque você não pode reclamar que você não está colhendo frutos hoje se você não semeou lá atrás. Tudo bem, hoje eu tenho um bom escritório, graças a Deus tenho muitos clientes. Poxa, mas eu fiz 2 graduações, fiz 2 especializações, ralei bastante. Então, peraí, isso não foi ao acaso. Nada disso é ao acaso. Então, a pessoa precisa perguntar assim, peraí, como é que eu cheguei aqui? Poxa, mas eu estou no fundo. Não, tudo bem, mas para descer, você tem que entender como é que você chegou ali. Não necessariamente alguém te empurrou para lá. Muita gente cai ali sozinho. É impressionante, cai sozinho mesmo. Tudo bem, eu cheguei aqui no fundo do poço. O triste não é chegar no fundo do poço, né? Saber que o fundo é falso. A pessoa cai mais ainda. Mas ela fala assim, tá bom, eu tô aqui agora. Ok, qual é a minha perspectiva? Onde que eu me vejo amanhã, daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2, 10, 20, 30... Como que eu me vejo na minha velhice? Claro, veja bem, eu não estou dizendo que a pessoa também tem que ser um mão de vaca danado, que ele não vai curtir nada na vida, vai ficar guardando dinheiro a vida toda e morrer. Não faz sentido isso também. Mas a gente tem que achar um equilíbrio entre aquilo que é o carpe diem, aproveite o instante agora, aproveite a vida porque ela passa mesmo, e aquilo que é o futuro. Então a gente tem que achar uma... Eu vou até um pouquinho além disso, porque... na minha visão, eu acredito que a pessoa realmente aproveita de um momento quando ela está de consciência tranquila, que aquilo ali não está, tipo assim, a pessoa vai fazer uma viagem, a não ser uma pessoa louca, mau caráter, vai fazer uma viagem, se ela está toda endividada, ela não vai conseguir aproveitar daquilo ali. Então, assim, a educação financeira, quando você consegue entender a sua realidade, colocar seu padrão de vida dentro dela, você ganha qualidade de vida, você não perde. A educação financeira não é para te restringir das coisas, mas pelo contrário, é para te fazer sentir feliz por estar fazendo aquilo, tranquilo. Justo, eu acho que é mais do que buscar significados, e sim ressignificar o que a gente entende sobre o mundo ao nosso redor. Claro que, veja bem, quando a gente fala de indivíduos que vivem sozinhos, né, ou então ainda não tem uma família, é compreensível. Quando a gente tem uma família, a gente talvez tenha que entender a dinâmica, né, que é aquilo que você disse, a dinâmica do grupo familiar. Você tem a esposa, tem o marido, pode ter um filho, uma filha, as composições de família hoje são diferentes, né? E entender que a forma como o dinheiro acontece, ou como a vida acontece, está muito mais relacionado a nós mesmos do que aos outros. Por exemplo, ninguém foi ali e colocou um aluguel para essa pessoa pagar de R$2.000 ao mês. Ela escolheu esse aluguel, ela teve que ir numa imobiliária ou contratar diretamente com o proprietário para ela, então, assinar um contrato de locação e assumir aquela obrigação.
Porque essa expressão que o pessoal fala no popular aí, que é muito engraçada, inclusive, fala assim, não sou obrigado. E não é mesmo, não. A Constituição te garante, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, isso não é virtude de lei. Se a lei não te obriga, você está assim porque você quis. A culpa é tua. Assuma a responsabilidade sobre os teus atos, sobre a tua vida e sobre o teu dinheiro. Por quê? Ao final da vida, as pessoas têm que pensar que, poxa, que histórias que você quer contar? Do que você quer ter orgulho de ter vivido? Claro, nem tudo, obviamente, está sob o nosso controle, sob as nossas circunstâncias. Mas o que eu acho absolutamente irrazoável e absolutamente desproporcional é que a pessoa, na parte em que ela pode controlar, ela não controla. Eu posso escolher viver num aluguel de R$ 500, eu posso depois tentar melhorar um pouquinho e ir para de R$ 1.000, posso. Eu posso amadurecer aqui um conceito de vou juntar um dinheiro aqui para fazer uma capitalização aqui na frente, eu posso. Por exemplo, quantos empregados eu não escuto lá no escritório que estão ali numa ação trabalhista, têm ideias empreendedoras, por exemplo, querem abrir o próprio negócio e às vezes ele fala assim, cara, eu vou pegar o meu FGTS de 18 anos e vou abrir uma empresa, uma pizzaria, por exemplo. E eu falo assim, tá bom, cadê o teu plano de negócio? O que vai ter na tua pizza? Os ingredientes, não, mas tem queijo, isso, não, tudo bem, mas qual queijo? Qual o preço você vai pagar nesse queijo? Formação do plano de negócio para criação de empresas, ideação, implementação, etc. A pessoa não tem. Aí o que acontece? Ela gasta a reserva financeira dela, daqui a pouco ela também está na lista de superendividados. Então, a gente precisa realmente conversar sobre isso. Conversar não só com jovens, mas com os super jovens também, os pré-adolescentes, adolescentes, porque eles serão daqui a pouco a nossa nova geração. Eles serão os que terão acesso ao crédito cada dia mais facilitado. No Japão, por exemplo, eu vi lá que o governo lá, acho que é Japão ou China, que ele já está trabalhando lá que você pague a conta com o olho. É só aí ele já vai fazer o pagamento. Ou seja, eles querem facilitar cada vez mais a gente sair da inércia para a compra. Então, se você não tiver uma ideia sobre aquilo que é importante, daquilo que é fundamental para a sua existência, né? Porque, como diz a música, né? Nós não queremos só viver, não queremos só sobreviver, a gente quer viver, quer diversão e arte. Ou seja, a gente tem que realmente fazer uma reflexão sobre isso. Por quê? Quanto melhor as pessoas entenderem sobre aquilo que faz sentido, eu lembro uma certa vez que uma amiga foi fazer uma viagem, eu achava um lugar, tipo assim, um programa de índio danado, mas era o sonho dela. Só anos mais tarde que eu fui entender, é isso. Para ela tinha muito valor, mas para mim não tinha. E tá tudo bem com isso. A gente somos opostos com relação a esse tema, mas ela amou fazer o passeio e eu pensei, poxa, eu devia estar feliz por ela, porque ela conquistou o objetivo que ela desejava. E é mais ou menos por aí que a coisa tem que trilhar. Se a pessoa ela não consegue ficar feliz com os teus objetivos de vida, mude as pessoas, se for possível. Se não for possível, tente criar mecanismos de tolerância recíproca para que, pelo menos, durante um tempo em que vocês precisarem conviver, que vocês consigam resolver as questões. Entendeu? Porque senão você vai criando uma situação onde quem define suas compras são as outras pessoas. Você só vai gastar o seu dinheiro naquilo que as outras pessoas acham que é legal, para comprar o tipo de carro que as outras pessoas acham legal, o tipo de celular, o tipo de roupa, o tipo de televisão, o tipo de computador, enfim, na hora que você vê, você não tem perfil, você está seguindo o que outras pessoas estão fazendo. E a realidade hoje, a maioria das pessoas não decide. Quem decide, elas não percebem isso, mas quem decide por ela é as mídias sociais. A pessoa entra, a mídia social define aonde que ela vai no final de semana, qual lugar que é mais gostoso, qual pizza que é melhor, qual hambúrguer que é melhor, porque ela não tem a condição dela mesma falar, não, eu gosto desse daqui. Então a gente sofre um grande problema no Brasil em relação à educação financeira, que é muito grave, tá? É muito grave. Isso que nós estamos vivendo hoje, né, esse cenário, ele é apenas uma consequência de tudo que já passou com a gente na nossa infância. Agora, esses adolescentes que estão agora em um mundo mais conectado, em um mundo onde eles entram, na palma da mão deles, eles podem comprar qualquer coisa que quiserem. Isso, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Se a gente não trabalhar com eles, é uma bomba, né? É uma tragédia anunciada. Tragédia anunciada
Por quê? Se você não dá para essas pessoas as coisas básicas para que elas consigam crescer, se desenvolver profissionalmente, o mundo que hoje já fala de inteligência artificial, o que vai acontecer com essas pessoas? E aí a gente entra naquilo que eu já falei. Depressão, ansiedade, insônia, problemas mentais, problemas físicos. Alguns entram em drogas, alguns entram em vícios, jogos, e até mesmo, no fim de tudo, a gente pode chegar no suicídio, né? Que não é o fim, tem uma causa. Exatamente. Ele tira a própria vida à toa. Exatamente. E é interessante porque, assim, essa questão, ela é tão interessante, né? Porque ela tem uma versatilidade, uma interdisciplinariedade com diversas questões da vida. Então, você vê, a gente recapitulando aqui, né? Você vê, nós temos ali uma questão pessoal, é a forma como a pessoa se comporta e vê o mundo ao redor dela. Nós temos a influência dos círculos sociais, a família, os amigos, as pessoas que essa pessoa admira. Nós vamos ter ali uma questão, por exemplo, antropológica, sobre eu tenho que ser a pessoa que tenho isso, tenho aquilo, tenho etc. Porque só se eu tiver essas coisas é o que eu vou estar feliz ou que eu vou estar contente. Por exemplo, eu lembro certa vez, esses dias agora, né, minha filha tinha nascido e, enfim, eu comentando com a minha esposa, né, minha avó já é falecida, e eu falando assim, nossa, olha, que riqueza, né, que eu tinha muita saudade de um dia que eu sentava com ela para tomar um café, para falar banalidades da vida. Falei, essa lembrança não tem valor econômico para mim. Então, ter uma foto da minha avó vai ser muito relevante para eu lembrar, por exemplo, com carinho que ela me tratava. Então, as pessoas precisam começar a pensar a relação que elas têm com o dinheiro é uma consequência. Eu falo assim, o que aparece de resultado financeiro no fim do mês, ela é uma consequência do estilo de vida. E a gente precisa começar a discutir sobre isso. Inclusive, Luciano, se você até me permite, também existe um aspecto histórico no superendividamento. Isso também é muito interessante. Olha que coisa interessante. Se a gente pegar o século XX, por exemplo, as pessoas, né, no início do século, com o início da primeira Revolução Industrial e ali entre 1900 e 1929, quando tem a primeira quebra, né, da Bolsa de Valores, as pessoas se acostumaram a quê? A consumir, porque as coisas chegavam. A segunda Revolução Industrial, mais produção, mais coisas chegando, um acesso ao consumo muito grande e muito rico. Nós entramos, né, no final da Segunda Guerra e até assim, os últimos 50 anos, vamos botar aí 70, né, a guerra acabou em 50, então a gente tem aqui quase 80 anos que acabou a Segunda Guerra, né? Teve o ataque em Hiroshima e Nagasaki, que é um cessar-fogo. Mas perceba o seguinte, todas as economias do mundo, naquela época até hoje, elas instituíram em suas sociedades uma ideia de welfare state, ou seja, um estado de bem-estar social. Todo mundo olhava, por exemplo, os Estados Unidos para dizer como é que era o estilo de vida americano. Qual que era o estilo de vida americano da década de 70 e 80? Eu tenho uma casa, uma boa casa, nos subúrbios americanos, eu tenho carro, eu tenho acesso a eletrodomésticos, eu tenho acesso a boas roupas, eu vou ter acesso a mercado de consumo, então eu vou consumir o hambúrguer que eu quiser, eu vou consumir o filme, vou consumir o entretenimento que eu quiser. E todo mundo pegou e falou assim, eu quero o welfare state para mim, eu quero o estilo de vida americano para mim. O Brasil importa na sua cultura a forma como nós, por exemplo, enxergamos o que é o welfare state, o que é o estado de bem-estar social. As pessoas no Brasil querem o quê? Sem serem americanas. Querem ter a casa. Não estou julgando que está errado. Não há nenhum problema a pessoa querer ter ambição por essas coisas. Ter uma boa casa, um bom carro, saúde para a família, botar os filhos na faculdade e a coisa desenvolve a partir daí. Não tem problema. A questão é que você querer ter um bem-estar social, não tem problema. Só que a grande questão é que, será que as condições econômicas que você tem te permitem alcançar esse patamar de vida? Porque, por exemplo, hoje as pessoas também deveriam fazer um pouco as pazes consigo mesmo. Veja bem, nós vivemos hoje, por exemplo, condições externas que as pessoas não têm o menor controle.
inflação mais alta, a gente tem a inflação mais alta do mundo, saiu ontem na CNN, inflação acumulada mais alta do mundo, juros mais altos da economia de todos os tempos. Apesar de ter havido reajustes significativos do salário mínimo, o poder de compra foi corroído pela inflação, porque o que é inflação é a perda do valor da moeda. Então, o que quer dizer? Se as pessoas não ficam atentas, por exemplo, ao seu dia a dia, por exemplo, a minha compra de mercado dava 300, mas agora está dando 400, se você sempre ganhar 4.000, você tem 100 a menos no seu orçamento, você não pode manter isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente focou agora muito no indivíduo, mas a gente tem que lembrar que esse indivíduo ele não está alijado da sociedade, ele não está fora da sociedade. Ele vive dentro do Estado brasileiro, ele vive dentro dessa situação. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma viagem hoje para o exterior, ele vai pagar 5 vezes se for para os Estados Unidos ou 6 vezes se for para a Europa. Por quê? A nossa moeda se desvalorizou muito. Então a gente também tem que começar a pensar que, olha, por exemplo, talvez eu, por exemplo, quando eu fui fazer uma compra grande, pessoal, do meu próprio apartamento, eu e minha esposa analisamos os índices, falou, olha, o índice de reajuste do aluguel está vindo muito alto e vai continuar subindo. Quando eu fiz a compra do apartamento, falei, olha, esses juros vão subir mais, e o gerente falou isso, e subiu mesmo, subiu mais 5% depois. Então eu acabei comprando uma coisa valendo muito a pena na época, porque eu já tinha juntado um dinheiro e etc. Planejamento financeiro permitindo a aquisição de um sonho que eu tinha até então. Não é o sonho master que eu tenho, mas é um doce. É aquilo, a gente galga degraus, a gente galga essas situações. E outra, e aproveitando o ensejo, melhor hora não havia do que se falar sobre isso. Nós estamos vivendo hoje um momento histórico no país e o que mais me impressiona é a absoluta alienação dos brasileiros. Porque nós estamos vivendo um momento de reforma tributária. Sim. E olha, uma das coisas que a gente mais paga no Brasil é tributo. Por que ninguém está indo nas ruas para gritar pela diminuição dos preços? Devia haver mobilização social sobre isso. Olha, não precisava cobrar tanto tributo no carro, não precisava cobrar tanto tributo nas coisas. Volto a repetir, o fato da gente ter uma carga tributária alta não elimina a pessoa de cuidar da própria vida. Mas que a gente também devia exigir outras questões para a gente entender esses nossos mercados de consumo, a gente devia, sem dúvida. Esse é um momento que realmente todos deveriam estar, porque o que mais se reclama, você conversa com o empresário, com a pessoa física, que às vezes nem sabe porque ela está pagando imposto, né? Fala assim, não, eu pago muito imposto. Ah, mas agora é a hora. Quantos anos se está falando de reforma administrativa? E realmente a gente já conhece, infelizmente, a realidade do Brasil. Vai se votar algo, vai se definir algo que vai ter um monte de... Depois já vai ter um monte de emendas ali, vai tirando. Depois quem vai? Classe média. Classe média se lasca. Né? Exatamente. Então era a hora da classe média, de todos estarem ali. Né? É interessante isso que você falou, e eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Você falou sobre o valor do momento. Né? Existem algumas coisas, como você até citou a sua avó, que o dinheiro não compra. Né? Exatamente. São coisas extremamente ricas. E não tem como a gente calcular isso. E muitas pessoas pensam assim, eu vou ser feliz ou eu vou ter uma vida rica no dia que eu conseguir comprar minha Hilux. Eu vou ter uma vida rica, vou ter muito feliz no dia que eu conseguir morar na casa tal lá, igual a do meu amigo, que tem piscina, tem sauna, tem isso. Só que a pessoa não entende que a felicidade não é uma casa que vai estar lá, na hora que você chegar lá, a felicidade, opa, que bom que você chegou. Não é o pote de ouro no fim do arco-íris. Esperando, não. A felicidade está aqui, está no caminho para chegar lá. Senão você vai chegar lá e vai se frustrar totalmente. Falando de riqueza, o A Riqueza Escondida, esse projeto, ele foi criado para falar de finanças, até porque a minha formação pessoal, formada em contabilidade, com especialização na área de finanças pessoais. Foi criado para falar de finanças, para ajudar as pessoas a tomar decisões com dinheiro. E o nome A Riqueza Escondida, né, foi algo que já vinha batendo na minha cabeça há muito tempo. Sim. Mas eu não queria falar sobre dinheiro, só sobre dinheiro. Porque o dinheiro, para mim, não é o fim, ele é o meio. Né? Não é sobre dinheiro, é sobre pessoas e sonhos. Eu gosto de falar isso.
E eu queria te perguntar, porque a riqueza, ela tem uma parte da riqueza que está ligada à parte financeira, mas a riqueza é muito mais que isso. E Sim, eu queria entender de você, né, o que que é riqueza para você? esse é um assunto que ele me instiga muito, sabe? Eu tenho um hobby de escrever sobre gestão do tempo, porque na realidade, o que nós temos de mais caros na vida, além da própria vida, evidentemente, da própria existência no mundo, o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo. O tempo, ele é realmente o senhor de tudo. É uma coisa tão interessante porque a história do Código Civil, por exemplo, que é a minha área de especialização, é até uma área muito engraçada, porque se você ler com calma os artigos do Código Civil, é basicamente uma pessoa que nasce, cresce, ganha capacidade civil, se envolve num monte de problema, enfim, constitui família ou não constitui família, acumula patrimônio e morre e deixa para os descendentes. O que, que a história do Código Civil nos mostra? Que nós somos passageiros, nós não somos eternos. Então, o que acontece é que nós precisamos entender as nossas demandas enquanto pessoas a partir dos tempos em que nós vivemos. Santo Agostinho tinha uma frase muito interessante, que ele falava assim: sabe o que nós levamos da vida? Apenas a vida que nós levamos. Nada mais que isso. As coisas materiais ficam por aqui. Você vê os faraós, eles se enterravam com seus escravos, com suas joias, porque ali havia o patrimônio dele. Do que ele levou? Nada. A grande questão toda é que se nós somos passageiros, somos efêmeros, somos transitórios aqui durante essa existência, talvez nos caiba pensar o além disso, para o além disso. Olha que coisa interessante, a lembrança que eu tenho da minha avó, uma mensagem intertemporal, ela cruza o tempo. Isso tem um valor absolutamente inestimável. Quando eu falo sobre essa questão do valor das coisas, é porque o valor não está nas coisas, e sim é o valor que a gente dá para algo. É algo extremamente subjetivo. Não é objetivo como, isso aqui vale R$ 5. Vale R$ 5 porque é um parâmetro, mas pode ser que se você ganha R$ 1 milhão, R$ 5 vai ser absolutamente insignificante. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa extremamente pobre e quer comprar um saco de macarrão, R$ 5 vai ser um valor muito significativo. Uma outra questão é que as nossas necessidades, as nossas demandas, elas mudam com o tempo. O Rodrigo, que era adolescente, tinha demandas distintas da que o Rodrigo tem hoje, que possivelmente serão distintas daqui a 10 ou 20 anos. E a grande questão é que o dinheiro, como nós estamos inseridos numa lógica capitalista, onde você faz o seu sistema de trocas a partir do dinheiro, nós precisamos pensar sobre o quanto que nós estamos perdendo tempo sobre algo que, sabe, não faz sentido. Aquilo que eu falei, por exemplo, sobre o professor lá. Se você vai levar 7 meses para adquirir aquele determinado produto ou serviço, será que realmente você está disposto a sacrificar tanto daquilo que você tem de mais valioso, que é o tempo? Com o dinheiro se compra tudo, menos o tempo. O tempo é irreversível. Nós não temos uma máquina do tempo para voltar atrás e fazer diferente. Nós podemos fazer diferente daqui para frente. E fazer diferente no curso da nossa própria história. Porque lá na frente você quer ter uma vida de se orgulhar, ou você quer ser um daqueles velhos ranzinhos que ninguém nem pode dar bom dia, que parece que vai soltar os cachorros em cima de você. Entendeu? Então, o que eu acho que é a verdadeira riqueza é aquilo que nós consideramos como importante, fundamental, é aquilo que está dissociado do valor das coisas. É uma forma diferente realmente de se enxergar as coisas, porque aquilo tem valor a partir da minha concepção sobre o valor daquilo que aquilo tem. Entende? Então, por exemplo, hoje a moça que trabalha lá na minha casa, lá e limpa a minha casa, fez uma macarronada deliciosa. Pô, para mim isso é uma macarronada muito barata financeiramente. Isso é muito rico. Mas eu estou feliz com o macarrão. Tem gente, por exemplo, que não vai ficar feliz assim. Tem gente, na verdade, que não vai ficar feliz com nada. Entendeu? Porque, na verdade, ela não se mergulhou ainda, ela não se conheceu ainda para dizer assim, olha, eu sou desse ou daquele jeito. E essa falta de profundidade da humanidade está levando a
incrível decadência moral e financeira. Porque quando você busca esses valores nas coisas, você deixa de responder o que é realmente importante para você. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes no escritório lá um pai falando assim, poxa, eu só queria ficar mais um tempo com a minha filha. Eu falei, tá bom, e por que você não fica com ela? Ela falou assim, não, mas é porque eu tenho que trabalhar tantas horas, não sei o quê, para pagar tantas horas, não sei o que. Eu falei, mas será que você tem que trabalhar tantas horas assim? É o estalo. Eu falo, será mesmo? Ué, se você quer ter mais tempo com a sua filha quer ter mais tempo com você, as horas dela não são mais importantes do que essas horas de trabalho. Ah, mas é porque eu quero ter o carro Y, o carro X, o carro Z. E aí vem uma questão que a gente precisava falar hoje. Eu não posso sair daqui sem falar isso. Como nós não temos todo o tempo do mundo, nós não somos infinitos, somos finitos por natureza, nós precisamos elencar prioridades. E isso é fundamental quando a gente fala sobre planejamento financeiro, sobre educação financeira. O que é prioritário para você? Por exemplo, eu não trabalho no sábado de manhã. Por que eu não trabalho no sábado de manhã? Eu quero ver minha filha crescer. Mundo, com licença. Ah, não, mas você podia estar ganhando mais dinheiro. Não, podia. Se eu estiver lá no escritório hoje, amanhã vai ter trabalho lá, graças a Deus. Mas eu quero ver minha filha crescer. Então, ver o sorriso dela, para mim é importante. Ah, mas você deixou de ganhar dinheiro com isso, com aquilo. Tudo bem, mas eu estive com minha filha. Então, para mim, Rodrigo, estar com a minha filha era muito importante. Pode não ser para você, pode não ser para você, pode ser assistir uma série na Netflix e está tudo bem. Porque a grande questão toda é que as pessoas não refletem sobre como elas usam o tempo. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu quero ganhar uma renda extra, beleza. E o que você está fazendo para ganhar uma renda extra? Como é que você usa o seu tempo para isso? Eu quero correr na universidade, tá bom. Enquanto você correu, eu não corri nenhuma vez. Doei dinheiro para academia de novo, enfim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente que a pessoa comece a entender que ela vai distribuir o uso do tempo dela a partir das prioridades que ela possui. E, evidentemente, que em algum momento isso se comunica com dinheiro. Sim. Entendeu? Então, a verdadeira riqueza está na forma do uso do tempo, no valor que a gente dá às coisas. Porque, por exemplo, se uma coisa me custa 5 meses da minha vida, pode ser que eu não esteja disposto a fazer aquilo, ou esteja. E também não tem problema, porque isso que você falou também é muito importante, a gente não está abominando as escolhas, mesmo supérfluas das pessoas. Não tem problema, desde que ela tenha tido planejamento para aquilo, que as circunstâncias para ela permitam aquilo. Isso é muito legal, né? Realmente é uma riqueza. Porque eu vejo que um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam hoje, e isso eu estou falando de qualquer idade que eu já atendi, é saber distinguir entre necessidade e desejo. Entendeu? A pessoa acaba comprando mais desejo e deixando a necessidade para trás. Entendeu? Porque ela não consegue entender isso. A gente tem dificuldade em entender e diferenciar o que é um item de investimento e o que é um item de consumo. Se eu comprar o carro, o que eu vou estar comprando? Algo que vai me consumir, entendeu? Algo que vai perder. Só de você passar pelo portão da concessionária, ele já perdeu 10% do valor. Então aquilo é um item de consumo. Não fala, eu vou comprar um carro para investir. Não vai. Entendeu? A não ser que você tiver uma loja para vender carro. Então, as pessoas precisam começar a fazer essa diferenciação. Por quê? O que é importante para mim? O que é essencial? O que é urgente? O que é necessário? Porque senão a gente não consegue administrar o nosso tempo. Concordo com você plenamente nessa questão. O tempo é o que nós temos de mais valioso. E se você não define quais são as suas prioridades, eu volto a repetir, outras pessoas definem para você. A sua prioridade agora é assistir um jogo. A sua prioridade é assistir aquela série da Netflix. A sua prioridade é ficar no TikTok. Por quê? Porque todas as pessoas fazem isso. Então, se você não tem definido o que você quer, porque no final de tudo é você e você. Exatamente. E é interessante, por exemplo, se a gente, por exemplo, assiste um clássico, né, que é o Charles Chaplin, por exemplo, em tempos modernos, qual que era a ideia que o filme passava? O Charles ia para as fábricas, trabalhava o dia todo, né, apertando parafusos, etc e tal, numa linha de produção, voltava para casa o quê?
tão cansado que ele não tinha tempo de discutir com a esposa, com os filhos, nem nada, dormia, voltava para o trabalho, e aquela era uma rotina extremamente, absolutamente alienante. O que nos traz uma reflexão de que a pessoa que quiser romper com isso, ela tem que se desalienar, ela tem que sair e olhar de fora. É como no filme do Peter Pan, tem uma cena que eu acho memorável, quando a fada vem e traz o Peter, que ele estava reclamando muito da vida dele, que ele queria ser adulto, etc. Tal, e ela traz ela para um passeio, e ele vê a vida dele mesmo de fora. As pessoas precisam fazer isso, elas precisam olhar a vida delas de fora para falar assim. Uma pergunta que eu faço sempre para os meus clientes, por exemplo, que estão vivendo um momento muito complicado, conturbado na vida, eu falo assim: a sua versão criança se orgulharia da sua versão adulta? E a sua versão idosa vai se orgulhar do adulto que você foi? Porque a vida é um contínuo no tempo e no espaço. E, evidentemente, a questão financeira estará direto ou indiretamente ligada a todas essas circunstâncias. Veja bem, Luciano, eu não estou aqui tapando o sol com a peneira. Eu não estou dizendo que vão ter pessoas aí que ganham salário mínimo, ou até um pouquinho mais, ou até menos, que eles vão ter uma vida tranquila e confortável. Não vão. Eles já nasceram numa condição de adversidade. Só que o que me incomoda não é o fato da pessoa enfrentar uma condição de adversidade, ela não encarar essa circunstância e buscar qualquer mecanismo de melhoria. A educação propriamente dita, por exemplo, quando a pessoa tem um ensino formal, ela é revolucionária. Revolucionária. Eu conheço pessoas, por exemplo, que da universidade mesmo, tem um amigo, o Rafael, genial, que você conheceu também. Hoje o Rafael é doutor pela USP, entendeu? E ele vem de uma família extremamente com uma situação muito difícil. Então, assim, a educação, existem mecanismos de você escolhendo a forma como você usa o seu tempo, porque como o tempo ele não é monetário, não necessariamente monetário, e a partir das escolhas de vida que você faz, você pode realmente modificar o estado da arte, modificar a forma como as coisas acontecem. Mais valioso que o dinheiro é o tempo. Vou te explicar por quê. Quantos anos você acha que você vai viver? Cara, eu chegar nos 80. 80. Tá bom. Você está com quantos anos? 90. Você tá com quantos anos? 42. Então deixa eu te contar uma coisa. Então você quer viver 90, vamos fazer uma conta assim arredondando, são 360 mil dias. Como você está com 42, eu tenho más notícias. Você já não tem mais 360 mil dias para gastar, se isso fosse um cartão de crédito. Você tem um pouco mais de 180 mil dias para você gastar, certo? E a pergunta que fica é: como que você vai gastar os seus dias pelo resto da sua vida? Como que você vai gastar as suas horas, os seus minutos, os seus segundos? Porque nós temos uma tradição no Brasil que a gente enxerga a vida a partir do nosso nascimento. Então nós brindamos os nossos aniversários a partir da data do nascimento. Mas se a gente enxergasse a vida como um fator finito e entendesse que em algum momento nós teremos que partir, será que nós não daríamos mais valor para cada dia que nós vivemos? Será que nós não decidiríamos melhor as nossas decisões de vida a partir disso? Porque se só te falta 40 anos... 40, 50 anos? 50? O que você vai fazer com 150 mil dias que te faltaram? Se a gente botar em horas, fica mais desesperador. Mas enfim, não precisa de tanto ser tão torturante. Mas aí que tá. Exatamente, mas o interessante é porque isso desperta um senso de urgência e de necessidade de reflexão sobre aquilo que se está fazendo e daquilo que se propôs a se fazer. O dinheiro, nesse contexto maior, ele é colateral. É importante, mas ele é colateral. Você precisa pensar em questões existenciais para pensar. Daqui a muito tempo, eu percebi muito cedo, com 10, 11 anos, que eu falava diferente com as pessoas e que eu tocava na vida das pessoas de uma maneira diferente. A forma como as pessoas usam o tempo é fundamental para definir onde elas vão chegar, como que elas vão chegar e por que elas vão chegar. A vida tem intempéries? Lógico que tem intempéries, eu não tapo o sol com a peneira com relação a isso. Mas as pessoas precisam protagonizar as próprias vidas. Elas precisam sair do vitimismo para dizer: eu tomei as rédeas da minha vida, eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sei as minhas causas e as minhas consequências. Para que aí então
se pense efetivamente. Porque, por exemplo, eu estou indo ainda numa causa mais profunda ainda, porque é uma questão existencial, é de como eu sou, quem eu sou, por que eu sou, quem eu quero ser, que marca que eu quero deixar no mundo, entendeu? O Martin Luther King, por exemplo, tem uma frase maravilhosa que eu admiro, que ele fala assim, o que me impressiona não é a voz dos maus, né, parafraseando, não sei se é exatamente essa frase. O que me impressiona é o silêncio dos bons. Ou seja, aqueles que podem falar, que podem mudar, deveriam mudar, deveriam alterar a sociedade. Eu falo, gente, é tão incrível. Quantos feitos a humanidade não fez? O homem já foi à Lua, está criando uma expedição para Marte. Aqui, o Elon Musk lá tá criando um foguete para as pessoas transitarem, sabe? Tipo assim, um cara acreditou nisso, tudo bem que ele é multibilionário, etc, tal, o que lhe bota numa condição mais favorável para realizar esse desejo. Ok, mas tudo bem, em algum momento ele foi criança também, em algum momento ele quis aquilo, em algum momento a gente precisa buscar fontes de inspiração na vida para que a gente possa definir questões importantes sobre a nossa vida, entende? Para que a gente possa modificar o estado da arte e talvez até mesmo não só ter uma convivência melhor com o dinheiro, mas tornar o mundo também um lugar melhor, entendeu? Eu acho que é uma coisa que fica, né, que ficou muito forte nessa nossa conversa e uma mensagem também, é muito essa questão do tempo, né? Nós falamos sobre endividamento, às vezes muitas pessoas que nos assistem, que vão nos assistir em qualquer lugar que ela esteja, ela está passando por essa dificuldade, mas se ela está escutando é porque tem tempo, e tem possibilidades, e tem condições. O que não pode acontecer é ela virar as costas para essa situação, porque ela simplesmente está gastando o tempo dela sem reconhecer uma situação que é real. E na hora que ela for olhar, pode ser que está muito mais feia, pode ser que a dor está muito maior, que o machucado está muito pior. Ela poderia ter começado a cuidar daquele machucado lá no início. Então, uma coisa que eu tenho certeza que vai ficar é essa questão da utilização do tempo. E quando a gente pega o valor do salário mínimo hoje, vamos pensar, e você divide ele pela carga horária mensal de 220 horas, é pouco mais de R$5 por hora. Imagine a pessoa que trabalhou 1 hora para comprar um maço de cigarro, ou uma lata de cerveja, ou uma camisa, vamos pensar uma camisa de R$100, ela teve que trabalhar 2, 3 dias para fazer isso. Você começa a pensar. Justo, e eu sugiro ainda mais uma coisa. Você acha o câmbio do euro e do dólar alto? Faz o câmbio real tempo. Bota lá, você não teve que trabalhar 10 horas do dia para pagar R$50 nessa parcela, foram 10 horas da tua vida. Foi o que você entregou para o banco, 10 horas da tua vida. Você teve que pagar um celular de R$500 e você ganha salário mínimo. Então, deixa eu te contar uma coisa, você entregou 100 horas de trabalho para o Magazine Luiza. 100 horas. 100, vamos botar aí, R$500, R$600, são 120 horas. Ah, mas são 120 só. Não, tudo bem, sabe o que isso quer dizer? O que você entregou ali foi um pouco mais de 5 dias da sua vida. 5 dias completos. Que você abdicou de fazer qualquer outra coisa, de ver o sol nascer, de ver o sorriso da sua filha para comprar isso. Valeu tanto assim? Porque no câmbio do tempo real, o que a gente gasta não é os reais, é o tempo. Sim. Porque aquilo vai demandar um esforço seu para conseguir. E aí vem uma questão, por exemplo, que a gente precisava falar, por exemplo, que é muito interessante, sobre renda passiva. Por que vale tanto a pena ter renda passiva? Porque é um momento que você bota o dia para trabalhar para você. Porque o tempo passa e esse dinheiro te paga alguma coisa. Seja na poupança, seja num CDB, que é um título de crédito, uma debenture, uma letra do tesouro. Ele pagou alguma coisa. Por que as pessoas mais ricas do mundo elas têm ações? Por que elas têm imóveis? Por quê? Isso gera renda passiva. Se eu não fizer nada e cruzar os braços, esse dinheiro vai entrar para mim. Olha que coisa interessante. Vai me trazer mais minutos de vida? Não. Mas eu vou ter renda passiva. Porque a minha força de trabalho também não vai ser igual durante toda a vida. O Rodrigo que produz hoje, sei lá, 500, R$1.000 por dia, não vai ser o mesmo Rodrigo daqui a 20 anos. Será que eu vou conseguir produzir mais ou produzir menos? Enfim, no câmbio, tempo mais real
fica mais fácil de refletir, porque as pessoas começam a falar assim, poxa vida, Mais doloroso. Né? bem mais doloroso, bem mais doloroso. Porque quando a gente começa a pensar nisso, né, você começa a questionar todos os seus hábitos de consumo, tudo que você faz com o seu dinheiro, né? A gente cresceu escutando muitas vezes isso, falando tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. A gente está falando o contrário aqui. Sim. Dinheiro é tempo. Dinheiro é tempo. Dinheiro é tempo, entendeu? Exatamente. Dinheiro é só uma ferramenta, mas o que está por trás ali é o seu tempo. Exatamente. É você entregando para uma pessoa. Doutor Rodrigo, cara, nós estamos chegando ao final do nosso... Foi uma honra, foi muito bom estar aqui, de verdade. De verdade, obrigado por essa conversa riquíssima, né? Por todos esses ensinamentos que você trouxe. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem, elas vão conseguir absorver muita coisa, muitos ensinamentos. E se as pessoas que estão nos assistindo, se estão passando por alguma dificuldade, principalmente no ponto da nossa conversa sobre endividamento, né, saber que existem profissionais preparados para ajudá-las, realmente é uma riqueza muito grande. Obrigado mesmo. De verdade, foi uma honra estar aqui. Sempre que precisar, eu estou às ordens, tá bom? Nossa, é um papo muito legal. Muito legal mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado, outro. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio riquíssimo. Um tema de super importante, super relevância na vida de todas as pessoas, principalmente aqueles que sofrem com as consequências das dívidas. Se você gostou desse podcast, gostou dessa conversa, comente aqui embaixo, envie também para outras pessoas, para que elas também possam aproveitar de toda essa riqueza que foi esse momento aqui. Quero convidar mais uma vez vocês a conhecer o nosso site, ariquezaescondida.com, e também escutarem os audiocasts toda terça e quinta no Spotify e também no Amazon Music. E não se esqueça, se você não fez isso ainda, pelo amor de Deus, né? Coloca a mão aí, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative esse sininho para você não perder nenhum dos episódios dessa segunda temporada, que ela está simplesmente sensacional. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo episódio do podcast.